Uma eliminação amanhã, pelo que você está acompanhando no dia a dia aí, pode estourar no Sampaoli? A eliminação pode causar a queda do Sampaoli aí, que tem 4 para 5 meses aí de comando no Flamengo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Com toda essa confusão, desde o último, essas confusões, desde esse encontro aí que a gente está vendo os gols aí, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Grêmio, pelo que construiu no primeiro jogo, ou... É que Cara, assim, William, você tem dois lados. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. Não é possível, o Flamengo virou uma bagunça. Agora, treta, né, entre Gerson e Varela. Gerson dá um soco no rosto do Varela e acaba fraturando o nariz do uruguaio. Só que, depois eu explico no finalzinho como que foi essa treta, né. Lembrando que o uruguaio Varela, que partiu para agredir o Gerson só revidou e deu um soco nele, né? E acabou fraturando o nariz aí do Varela, né? Então é aquilo, os dois têm culpa e possivelmente os dois irão para o jogo contra o Grêmio, né? Quando o Pedro foi suspenso por um jogo, não foi para o jogo da Libertadores. Já Varela e Gerson devem ir para o jogo contra o Grêmio, né, agora. É complicado, né? Pedro suspenso contra o Olímpia e o Gerson Varela vai pro jogo, meu filho. Não é possível. O Flamengo tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Lamentável. Vambora para mais um vídeo. E vai deixando seu like e sua opinião também aí. Opa, bora. Assim, quando a gente viu o Flamengo e Grêmio na outra semana, supremacia do Flamengo no jogo foi total, principalmente depois dos 15 minutos do primeiro tempo. E a gente não conseguia enxergar como é que o Grêmio ia sair dessa arapuca. A gente falou, isso aí é o Flamengo, hein? Agora pintou o Flamengo do Sampaoli, o Flamengo que o povo gosta, o Flamengo que o povo quer. Aí depois do jogo com o Atlético, aí começou toda essa fase terrível, aí eliminação pro Olímpia, derrota pro Cuiabá, jogou mal contra o São Paulo, achou um empate lá no fim. Eu te pergunto, uma eliminação amanhã, que até 2 semanas parecia improvável, 3 semanas, né? Parecia improvável. Mas agora, com tudo que está acontecendo, o Renatão está lá esfregando as mãos. Uma eliminação amanhã, pelo que você está acompanhando no dia a dia aí, pode estourar no Sampaoli? A eliminação pode causar a queda do Sampaoli aí, que tem 4 para 5 meses aí de comando no Flamengo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 né? meses. Olha, William, não sei nem se só é eliminação, viu? Diante de todo esse panorama aí, não sei nem se o Flamengo estava, no caso, apertando os cintos, tentando apaziguar os ânimos para esse jogo, tentar uma classificação e depois sabe lá o que poderia acontecer. Agora, diante de todo esse clima aí, o Flamengo classificando, vamos dizer que se classifique, pode perder até por um gol de diferença, vai ter um mês, basicamente, aí, se eu não me engano, é 16 de setembro, a primeira final da Copa do Brasil, posso estar enganado, mas acho que é isso. O Flamengo teria um mês para trabalhar até essa decisão, e aí um mês para promover mudanças, quem sabe. Eu estava falando desde ontem, assim, o grande sustentáculo do Jorge Sampaoli, já há algum tempinho, é o presidente Rodolfo Landim, que foi o responsável pela sua escolha. Então, se ele mudar de ideia até lá, então pode ser que, mesmo com classificação, ocorra algum tipo de mudança. O ambiente está muito pesado, o Sampaoli tenta se equilibrar em tudo isso aí. A movimentação dele de chamar o Pedro já foi um sinal nesse sentido, né, de que realmente a situação está apertada e o Pedro esperava, eu repito, logo depois ali do que houve lá com o Pablo Fernandes, esperava uma movimentação do Sampaoli, demorou 16 dias. Então, o Pedro quer ver como é que, enfim, vai se portar daqui para frente o Sampaoli. Então, há uma divisão interna também de jogadores que, grande parte ali, que não simpatiza mais com o trabalho do treinador, não gosta dessa relação fria, distante que ele tem. Isso pega bastante, são jogadores acostumados a trocar com os treinadores, enfim, trocar sobre questões de jogo, de dia a dia, de ouvir até justificativas, porque entra, porque sai, etc. Então, acho que fica uma grande incógnita com ou sem classificação, o que pode acontecer nesse Flamengo, principalmente depois dessa bomba de hoje que deixa muito explícito o clima no Ninho do Urubu como está. E quando a gente fala de clima, a gente aponta para vice-presidente de futebol, a gente aponta para gerente de futebol, a gente pode falar de presidente, mas a gente tem falado muito também de Sampaoli
na questão de gestão também de ambiente de dia a dia do Ninho do Urubu. Isso daí certamente contribui bastante e a gente tem que lembrar que foi um membro da comissão técnica dele que agrediu um jogador. Não, eu vou fazer uma explanação, vou voltar ao que eu falei ontem. Uma explanação ou uma pergunta para o Pedro? Vou explicar o que eu falei ontem, né? Explane, por favor. Vou falar de novo e depois eu vou fazer a pergunta ao Pedro. Vai lá. É o seguinte... Depois você vai ter que pagar o cappuccino, é pro Pedro, no pago mínimo, também, viu? não tem problema nenhum, vai ser um prazer. 1h15, mas é um prazer, hoje é necessário. Pode vir, Tá aí pra aí. Repórter pra esses momentos garoto assim. novo, garoto Não é? novo, Tá, não tem nem cabelo tá branco. saudável, tá tá bom, bem. tá bom. Não, semana passada, nós estávamos falando sobre o São Paulo ter feito várias mudanças e não ter repetido... 30 o time não ter times sido, diferentes, né? 31 o time não ter repetições, né? Do mesmo time sempre. E eu estava junto com o Pedro aqui, eu falei, não, que dá para entender determinadas coisas e tal, mas o que eu falei ontem é que eu volto a falar. A explicação do Sampaoli, pós-jogo contra o São Paulo, derrubou por terra todos os meus argumentos e me fez entender uma outra situação. E aí a minha pergunta vai para o Pedro, se depois ele pode apurar isso. O Sampaoli, após 4 meses e 31 jogos, veio a público e falou o seguinte: eu tenho que entender que as equipes anteriores tinham que se adaptar a mim. Sim. E eu agora estou me adaptando a los jogadores de Flamengo. Ainda não é a minha equipe. Espera aí. Ele vem a público depois de 4 meses, depois de 31 jogos, para falar que a equipe que ele dirige ainda não é a equipe que ele está acostumado a jogar e que ele ainda está se adaptando aos jogadores. Espera aí, nenhum diretor, nenhum cara da diretoria chegou para ele e falou: vem cá, Sampaoli, você está de brincadeira comigo? O que você está pensando o quê? Que isso aqui é o quê? Parquinho de diversões, que você vai... Tá bom, se adapta aí, leva o tempo que você precisar, sem nenhum problema. Nós queremos resultado, foi por isso que você foi contratado. Quando nós tiramos o Vitor Pereira, era para você trazer resultado. 10 jogos, 15 jogos, para entender pela quantidade de jogos em 1, 2, 3 semanas. Mas depois de 4 meses, ele ainda não se adaptou ao elenco do Flamengo. E a maior prova disso é que ele demorou 16 dias. 16 dias para conversar com o Pedro. E ele As só coisas conversou. com ele são bem devagar. E ele só conversou, não é devagar, não. Não, ele tô brincando, tô ironizando. Ele é bem inteligente. Eu tô ironizando. Ele é bem inteligente nesse sentido, porque agora quando o bicho está pegando, sabe? Eu estou me adaptando ao elenco. Peraí, você é um treinador de renome, um treinador experiente, que já passou por várias equipes. Você precisa se adaptar ao Flamengo? Peraí. Eu tô com uma... O Flamengo, há quanto tempo o Flamengo tem esse elenco? Há quanto tempo o Flamengo tem uma característica e um conceito de jogo? Você tem que se adaptar ao Flamengo, tem que se adaptar aos jogadores. Depois de 4 meses você não se adaptou. A minha pergunta para o Pedro é o seguinte: nenhum dirigente do Flamengo foi cobrar do Sampaoli isso? Nenhum dirigente, depois de sair da Libertadores, o Flamengo é rico, o Flamengo é milionário, é um clube muito bem organizado financeiramente. Mas qual foi o tamanho do prejuízo do Flamengo na Libertadores? O prejuízo pode ser maior. É o seguinte: o Flamengo já gastou quase 40 milhões de reais com pagamento de multa por demitir treinador. Só o Vitor Pereira foram 15 milhões de reais. Paulo Souza, 7 milhões e 700. O Domi, 11 milhões e 400 mil. Rogério Ceni, 3 milhões. Pelo que eu vi, se mandar o Sampaoli... São 10 milhões, né? Eu tava olhando. Não é isso? O Domi, 11,4 milhões. Sampaoli mais. Daria em torno de 3 milhões de euros. Poderia chegar a 15, 16 milhões de reais. Ele poderia receber mais até do que o Vitor Pereira. Então, é muito fácil chegar, demite. Sampaoli tá tudo errado, demite agora. Se imaginar que o Flamengo vai gastar, demitindo o Sampaoli, no total, mais de 50 milhões, quase 60 milhões de reais com pagamento de multa, dá para você contratar um Claudinho lá, um grande jogador lá, um camisa 10, um grande reforço. É o valor que o... A verdade é que o Flamengo, a gente se ilude porque fala assim, trouxe o Luiz Araújo, já trouxe o Cebolinha lá atrás. Agora, trouxe o Alan. Se separar o que gasta de forma errada e o que não consegue, o Flamengo muitas vezes trabalha mal na janela. Porque eu acho que todo mundo entende que há uma necessidade de ter um articulador, um camisa 10, um substituto para Arrascaeta, o Everton. Há anos. Até para botar o Pedro no papo. E quando você fala que você não pode atingir o valor tal pelo jogador como o Claudinho, aí eu tô com o Bubu. Onde você gastou mal? Onde você não vendeu? O que você contratou que não deu certo de jeito nenhum? Você lembra como é a contratação de Cebolinha? A contratação de Cebolinha, ela é uma negociação arrastada, ela é uma coisa que vinha antes, não aconteceu, vem depois.
aí tem aquela troca de técnico, momento de crise, aí você sai com o Cebolinha na semana seguinte, aí Marco Braz aparece, recebe jogador. Tem muito de uma rapidez ali, de uma coisa de você acelerar um processo de contratação, porque você precisava dar uma resposta em meio a uma crise. Quanto você gastou no Cebolinha? O que ele te entregou? O que você mapeou para saber que ele não entregaria? O que ele não vinha entregando? Aí você tem esse gasto. O Luiz Araújo, tudo bem, e você tem o Ala. Você começa a somar. O que você contratou que não te entregou? Porque você brincar com 1 bilhão, entendeu? Agora, por que você não contratou o que você realmente precisava? O Flamengo está até hoje com o Mateuzinho lesionado, o Rodinei foi embora, tinha gente que não gostava, o Varela é um cara que não está nos planos do treinador, ele vai para o jogo com um cara que estava no meio de uma confusão hoje que não estava nos planos do Sampaoli. Você em nenhum momento olhou para ter um lateral direito? Entendeu? Então, assim, a gente precisa repensar essa coisa. O Flamengo contrata muito, o mercado do Flamengo funciona porque tem dinheiro. Mas não adianta você ir com um cartão de crédito ilimitado do supermercado e gastar mal. Você precisa entender que está faltando na sua casa. Então, essa história de que o Flamengo contrata muito e bem, eu tenho ressalvas. Eu estou com o Bubu. E você trocar de treinadores no volume que você troca, está todo momento falando em 10 milhões, em 15 milhões, em 3 milhões de euros, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, isso tem que ser falado também. Porque o Marco Braz é um dirigente amador, ele não é um cara especializado em futebol. Ele é um cara especializado em política de clube e gestão na base ali da proximidade do lobby. Ele é um político, ele é um vereador, ele é um político. O Bruno Spindler é um ex-gerente de marketing, não é um cara que sabe das 4 linhas. O Juan é um cara que foi colocado lá porque é um ídolo e você não sabe como tira. O Fabinho Soldado, você questiona qual é o tamanho dele, o peso dele para lidar com o elenco. Quem é que pensa futebol ali para fazer essa avaliação? E é como também pro Landim deixar para essa rapaziada aí. Que ele não precisa sujar as mãos, se meter. Então, o trabalho do departamento de futebol do Flamengo, a gente não está falando que ele é ruim porque não está ganhando, porque foi eliminado por Olímpico, pode ser eliminado amanhã. Você tem muitas questões técnicas que você pode questionar. E aí eu estou com o Bubu. O que se gasta de dinheiro também, que sai na urina ali, passa batido porque tem muito, você poderia executar melhor essa grana aí. Programa histórico. 3 vezes o Pedro falou, tô com o Bubu. 3 vezes. 3 vezes, né? Eu vou evitar isso aí. As coisas estão mudando. Eu vou evitar isso aí. Desde semana passada as coisas estão mudando. Você tinha uma pergunta, Pedro Torre, né? Para poder liberar ele. Vai lá. Eu queria saber isso. Se nenhum dirigente, vice-presidente, alguém questionou o Sampaoli após essa entrevista. Porque é inadmissível um treinador com a experiência que tem Sampaoli, com Copa do Mundo, com Copa América e tal, virar depois de 4 meses e falar assim, eu ainda estou me adaptando ao elenco do Flamengo. Fala, Pedrão. Então, Zé, o que a gente sabe, que a gente conversa com todo mundo assim, que frequenta o dia a dia do Ninho e tudo mais, que a preocupação maior nesse momento é com o ambiente. O ambiente do Ninho do Urubu, o ambiente é apagar focos ali de insatisfação. Então, houve até uma conversa, ao que consta, do Spindle com o Sampaoli, mas na questão de ambiente, como é que está levando essa temperatura, até de desempenho também, mas eu não sei te precisasse sobre exatamente essa declaração do Sampaoli de adaptação ao elenco e tudo mais. Ele foi questionado na coletiva porque há um tempo atrás, numa entrevista, se eu não me engano, ao programa do Galvão Bueno, ele tinha falado que o técnico tem que se adaptar aos jogadores. E aí ontem ele tinha falado que os jogadores têm que se adaptar ao técnico. Ontem não, né? Anteontem. Os jogadores têm que se adaptar ao técnico. Então, ele foi cobrado muito por isso pelos jornalistas na coletiva e aí tentou sair um pouco pela tangente ali nesse sentido. Mas a preocupação, o foco maior é com o ambiente. Então, é engraçado, curioso e contraditório, porque nós que estávamos lá no Maracanã, perguntamos aos dirigentes e aos jogadores sobre ambiente. Todo mundo negando, não tem nenhum tipo de problema. E aí no dia seguinte, conversas sobre ambiente, com o Sampaoli com o Pedro. E aí logo depois, hoje, acontece esse entreveiro, como o Flamengo está chamando aí, no treino, um soco do Gerson na cara do Varela. Então a preocupação do Flamengo está mais em outro foco. O foco é outro nesse momento, além do que numa declaração ou outra do Sampaoli. Assim, como eu disse para o William anteriormente, aí, a gente não sabe nem se o Sampaoli permanece depois disso tudo que vem acontecendo. Vai perdendo muita força cada vez mais o Sampaoli diante da falta de resultados, da eliminação e do pouco que o time apresenta. É um quadro... Estava parando para pensar aqui, o William estava falando sobre como o Flamengo tinha se apresentado contra o Grêmio. Uma grande atuação, tudo parecia que ia dar certo a partir dali, que as coisas tinham se encaixado. Logo depois veio o soco no Pedro,
tudo esfarelou de lá para cá. Então é um cenário muito conturbado do Flamengo nesse momento para a gente imaginar qualquer coisa nesse sentido. São gestores com pouca força, como apontou aí o Pedro Ivo também. Você tem o Fabinho, você tem o Spindel, que é um cara que veio do marketing, um cara de negócio, de negociar contratos, não tem o mínimo facilidade de gestão de pessoas ali. Isso é muito latente no dia a dia do Ninho do Urubu, e ele é o diretor de futebol. Então é muito complicado esse dia a dia para lidar no Flamengo. Então, assim, são erros de longo prazo que vem se acumulando, que quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabia que uma hora poderia estourar se não fosse remendado. Não foi remendado, nada foi feito, e aí quando a bola não entra, aí fica tudo mais fácil de explodir. É o que a gente está vendo nesse momento no Flamengo. Pedro, cara, muito, muito, muito obrigado, viu? Não é fácil não, você ficou aí o tempo todo, quase 1h30, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Soluço? Quando terminou Flamengo 2, Grêmio 0, quantas fichas você colocava na classificação do Flamengo? Não, all-in, eu já dei all-in aqui no programa. Não, calma aí, você deu o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Flamengo campeão. Então, exatamente, mas assim... E hoje? Agora, neste momento, às 2 talismã horas, tem a dizer? mais 26 minutos. Desde que o Bubu virou talismã, desandou lá, Zé. O Renato, todo gremista hoje começou a acreditar um pouco, mas o Renato mais que todos. E aí eu vou ser maldoso, né? Como Olha... O Renato deu uma entrevista, não sei pra quem, senão eu daria o crédito, não tem problema nenhum com isso. Recentemente, falando que toparia, ou até gostaria de um dia voltar a treinar o Flamengo. Todo mundo gostaria. Você imagina, ele vai com o Grêmio, o Grêmio dele, ele é a estátua, elimina o Flamengo do Sampaoli. Não só ele vai grandão pra final, contra Corinthians ou São Paulo, tirou o grande favorito, como ele é possível, ele vai demitir o Sampaoli. E aí, muita gente... Ele não, o Flamengo. Então, ele vai demitir porque ele vai vencer o Flamengo e vai gerar a demissão. E aí imagina, o Renato tá no Maracanã, 60 mil pessoas lá, Flamengo. Mas quem disse que o Flamengo quer o Renato? Então, é que nem o... outro lado tem quem que disse querer, que o né, Barcelona quer o Neymar? Pois Neymar, é, O Flamengo sabe o que ele quer, Bubu. Então, mas aí você olha, estão falando do Rogério Ceni, para pegar um ex-nacional aqui, você pode falar, pô, mas o Renato durante o tempo jogou bem, o Rogério Ceni ganhou título brasileiro, tal. O Renato voltou a, digamos assim, se não sonhar, que nem no passado, porque ele já realizou esse sonho de treinar o Flamengo, se ele elimina o Flamengo, ele, por que não? Ele ama o Rio, tal, não sei o quê, ele abriu as portas para a volta dele, né? Eu acho que quase ninguém, nenhum flamenguista hoje gostaria de ter o Renato. Seria retroceder, né? Mas o Renato pode pensar dessa forma. Teve um momento quando ele assumiu o Flamengo que ele estava lá naquela gente falando dele para a seleção brasileira. Sim. Ou não, porque o Grêmio dele joga bem, não sei o quê. Eu acho que ele surfou muito na onda de 2017. O time já não jogava bem depois, mas ele foi surfando ali e tal, até tomar aquela pancada do Flamengo Jorge Jesus, e ali a coisa complicou para ele. Se ele consegue uma virada, uma remontada histórica, épica, seria algo surreal. Ele vai pedir uma outra estátua. Ele, entendeu? Ele pede uma outra estátua. E aí, quem sabe, ele possa pleitear de novo, quem sabe, um dia voltar a treinar o Flamengo. Com toda essa confusão, desde o último... Essas confusões, desde esse encontro aí que a gente está vendo os gols aí, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Grêmio, pelo que construiu no primeiro jogo, ou... É que assim, William, você tem dois lados aí. Dá para pensar. Você tem dois lados. Você tem o lado do Grêmio, e aí é só pegar as palavras do Renato. O Grêmio tá motivadão, cara. Todo mundo falou aí que o Flamengo ia ganhar, passar fácil do Olímpia, aí, ó. Então você tem um lado, que é o do Grêmio. Agora o lado do Flamengo, e aí eu me apego aos jogadores que eu acabei de falar aqui. Os caras têm que jogar para eles. Eles irão jogar para eles. Então eles precisam também dar uma resposta. Ninguém gosta de trabalhar dessa forma. Ninguém gosta de trabalhar com derrota, ninguém gosta de trabalhar chegando no aeroporto sendo xingado. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu posso imaginar, talvez, né? Se você perde da forma como vem acontecendo e o Grêmio vai lá, joga no Rio e desclassifica o Flamengo, eu imagino que os jogadores do Flamengo irão para casa dormir, ficar tranquilos lá e só sair para o treino. Porque o ambiente não é muito legal. Aí você tem que ter um pouquinho de vergonha própria daquilo que está fazendo. Eu acho que o jogador vive isso. O jogador dentro do vestiário sente esse tipo de situação. Então aí tem um lado do Flamengo que é de dar resposta para sair dessa situação. Dizer que o time do Flamengo é ruim? Não. O time do Flamengo não é ruim. O time do Flamengo continua sendo bom.
continua sendo ótimo em termos de qualidade de elenco, em termos de capacidade de adaptação a determinadas situações do jogo. Agora, o problema é a confiança que esse Flamengo se encontra. Vai apaziguar e na hora de apaziguar, se transformar num ambiente morno, ou vai apaziguar e vai se transformar num ambiente de motivação para você entrar em campo e jogar? Porque tem... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Virou bagunça total no Flamengo. Virou bagunça total. É incrível como o Flamengo, esse ano de 2023, principalmente, está uma bagunça. Nada está dando certo. Começou desde que o Flamengo lá, a diretoria do Flamengo, não renovou com o Dorival. De lá pra cá, até o momento, um dia antes do jogo do Flamengo contra o Grêmio, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, está tudo dando errado. O Flamengo não conseguiu conquistar um título. O Flamengo até agora disputou 6 competições. E perdeu as 6 competições, né? Obviamente que nem todas chegaram à final. Mas... não, e perderam o título. A gente pode citar as 5 competições do início do ano, a Libertadores agora no segundo semestre, tem a Copa do Brasil, vamos ver se passa pelo Grêmio depois disso tudo. Obviamente que os torcedores já ficam com o pé atrás, e o Grêmio, que não tinha saída, agora começa a ter uma luz no fim do túnel, podendo achar uma reviravolta gigantesca no Maracanã. É incrível como que as coisas do Flamengo está dando tudo certo. É incrível. Óbvio que a diretoria tem a maior parcela de culpa. Te falar uma coisa, teve a situação do Varela e Gerson aí, né? Possivelmente o Gerson e o Varela possivelmente devem ser relacionados para a partida. Deve ser não, vão ser relacionados. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Foi esse tweet aqui do Mauro César Pereira no seu Twitter. O Pedro ele foi afastado, né? E multado por parar de aquecer, né, ou não continuar aquecendo, e faltar um treinamento na segunda-feira, né, no dia da reapresentação. Gerson deu um soco em Varela, que antes foi para cima do agressor. Então Varela partiu para cima do Gerson, o Gerson revidou e acabou acertando um soco na cara dele, né. E ambos estarão no jogo de amanhã, no jogo de quarta-feira, né. Se depois do soco do Pablo Fernandes, que foi demitido, o Pedro cobrisse o ex-auxiliar do São Paulo na porrada, creio que não seria punido, certo? Eu acho que seria certo, sim. Eu acho que ele não seria punido se tivesse revidado. Porque o Pedro ele não revidou e foi punido. Gerson revidou a agressão do Varela e os dois vão pro jogo. É incrível. E como a gente pode perceber aqui, né? O Varela teve uma pequena fratura no nariz e será relacionado para o jogo contra o Grêmio, né? O lateral usa uma máscara de proteção no rosto para participar do duelo decisivo. Jesus também está apto até o momento para a partida. Obviamente pode ter alguns desdobramentos, né, dessa situação, mas até o momento os dois vão pro jogo. A bagunça está instalada no Flamengo essa temporada. Incrível.